Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja bem-vindo a esse espaço virtual. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será Jesus, nosso irmão fiel. Hoje é sábado, dia 15 de janeiro de 2022. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando olhamos para o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Hebreus, percebemos que o autor, de forma intencional, estabeleceu uma espécie de contraste entre as informações que são apresentadas no capítulo 1 e também no capítulo 2. Por exemplo, no capítulo 1, o autor deixa muito claro que o Jesus pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade Divina, que ele realmente era muito superior aos anjos, que ele era um com o Pai, que todas as coisas foram criadas por ele, que ele é o Todo-Poderoso. Entretanto, agora, no capítulo 2, nós vamos perceber alguma coisa. Vamos perceber que o autor vai apresentar Cristo agora, após a sua encarnação, fazendo-se a si mesmo inferior aos anjos. Interessante que no primeiro capítulo o texto vai dizer que ele é muito superior aos anjos. No segundo capítulo, o texto vai mencionar que, através da encarnação, ele se fez a si mesmo inferior aos próprios anjos. É claro que, quando ele veio como segundo Adão, e o apóstolo Paulo vai explicar isso para a gente, ele, sendo igual a Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Não é que Jesus perdeu algumas das suas prerrogativas divinas. Não. O que o texto está dizendo para a gente é que, para se tornar o nosso representante, Cristo se limitou a si mesmo. Durante o processo da encarnação, durante o processo em que Cristo Jesus viveu aqui na Terra, ele não poderia ter nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão. Se ele usasse o seu poder enquanto Deus para operar milagres e prodígios, para tornar a sua vida um pouco mais fácil aqui, então o inimigo com certeza diria que ele conseguiu vencer porque usou o seu poder enquanto Deus. Por isso, ele vem agora como o segundo Adão. Ele assume a natureza humana. Uma natureza humana já enfraquecida pelo pecado. É claro que ele mesmo não teve pecado. Quando falamos de uma natureza humana enfraquecida pelo pecado, é porque fisicamente Cristo Jesus, ele era exatamente igual a todas as pessoas do seu tempo. Fisicamente, o seu corpo já era um corpo debilitado. Ele não tinha a perfeição no seu corpo que Adão possuía lá no Jardim do Éden. As circunstâncias externas que Adão tinha no mundo perfeito, no mundo sem pecado, Jesus não teve. Por isso, o texto bíblico vai mencionar que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Para Cristo, o segundo Adão, foi muito mais difícil vencer do que para o primeiro Adão. O primeiro Adão não teve que ser exposto a tantas tentações quanto o segundo Adão. Então, nessa perspectiva, teremos a oportunidade de ver durante essa semana como é que o autor da carta aos Hebreus ele vai explicar essa ideia. Cristo, ele é superior aos anjos, mas, ao mesmo tempo, para tornar-se o nosso representante, ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a natureza humana, tornando-se, assim, eu diria, entre aspas, inferior aos anjos. Inferior no sentido de que ele agora não usaria o seu poder enquanto Deus, porque ele seria o segundo Adão. Como é que isso acontece na prática? Essa semana teremos a oportunidade de compreender. E que amor fantástico é esse demonstrado por Cristo Jesus ao assumir a natureza humana. Eu gostaria de orar, agradecendo a Ele por ter tomado a decisão de ser o nosso representante. E, ao mesmo tempo, de pedir que, nessa semana, tenhamos a oportunidade de poder compreender um pouco, de forma mais alargada, esse tema tão importante, que é o tema da encarnação de Cristo Jesus. Olha comigo.
Muito obrigado, Senhor, porque através da sua palavra temos a oportunidade de ser exortados e compreender que não foi fácil para Cristo Jesus tornar-se um de nós e, ao mesmo tempo, tornar-se o segundo Adão, representante da humanidade. Mas muito obrigado, porque apesar de ser tão difícil, ainda assim, ele não hesitou em assumir a nossa natureza. Ajuda-nos nessa semana a compreender um pouco mais essas mesmas temáticas, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?